Hoje celebramos os 79 anos da nossa querida Mamãe Dirce. É um dia especial, marcado por histórias, desafios e conquistas. Mas acima de tudo, é um dia para lembrar que o maior presente é o amor entre os filhos. Mamãe Dirce, nesse dia tão especial, qual conselho você gostaria de deixar para todos os seus filhos? Não sei. Tudo grande já, tudo criado, não sei. Que eles, eu acho que era assim. Que eu ia falar assim, que eles deviam ter mais amor um pelo outro, um irmão pelo outro. Que eles são muito distantes um do outro. Era esse o conselho que eu ia dar. Mamãe Dirce, ao olhar para trás, vemos 79 anos de luta, fé, esperança e amor. Uma vida dedicada à família, uma vida construída dia após dia, com desafios e conquistas. Mas por trás de cada filho, de cada neto, de cada bisneto, existe uma história que muitos talvez não conheçam. Que tal voltarmos um pouco atrás e revivermos essa história, passo a passo, para entendermos como cada desafio, cada vitória, nos trouxe até aqui, unidos como uma família de fé? Em 1947, em Cambuí, Paraná, nasce Dirce Domingues. Naquela época, a Igreja Adventista era liderada pelo pastor presidente mundial James Lamar, de 1936 a 1950. Os adventistas, naquela época, estudavam na escola sabatina a vida e os ensinos de Jesus. Os corais eram uma das principais formas de louvor da igreja. Dirce, porém, ainda não conhecia a Igreja Adventista. Sua vida não foi nada fácil. Desde criança, ela já precisou trabalhar. Foi nesse ambiente de fé e esperança que desde cedo a sua luta começou. Em 1964, Dirce Domingues se casou. Como era comum na época, moravam numa fazenda. A vida não foi fácil. O trabalho era na roça, na colheita de café e algodão. Acordavam ao nascer do sol, moravam em casas simples de madeira ou barro, e as mulheres, além do trabalho, cuidavam dos filhos e lavavam roupas no rio. As diversões eram festas na praça ou ouvir o rádio, já que poucos podiam ir à cidade. Em 1965, Dirce já era adventista e nesse ano nasceu seu primeiro filho, Joel, o primogênito. Em 1967, veio mais uma alegria para a família, o nascimento de Dinalva, a primeira menina. Desde cedo, Dirce ensinava aos filhos sobre o amor de Deus, levava-os à igreja e à classe do primário, para que aprendessem sobre o amor de Jesus. Mesmo com o nascimento dos dois filhos, a vida ficava difícil, mas Dirce nunca perdeu a esperança e continuou confiando em Deus. Em 1968, já morando em São Paulo, nasceu a terceira filha, Dilene. 2 anos depois, em 1970, chegou mais um filho, Israel. Com 4 crianças pequenas, a responsabilidade aumentava e as dificuldades também. Para ajudar no sustento da família, Dirce trabalhava ao lado do esposo fazendo faxinas. Depois de muito esforço, realizaram um grande sonho. Compraram uma casa em Ferraz de Vasconcelos, na Vila Margarida. Mas mais uma vez, a fé da família foi colocada à prova. Pouco tempo depois de concluírem o telhado, uma forte tempestade arrancou toda a cobertura da casa. O desânimo foi grande, mas eles não desistiram. Com coragem e confiança em Deus, seguiram em frente e finalmente se mudaram para o novo lar. Os anos continuaram sendo de muita luta. Em 1973, nasceu Sandra, trazendo ainda mais alegria para a família. Em 1983, quando Dirce se preparava para o casamento da filha mais velha, recebeu uma surpresa inesperada. Estava grávida novamente, quase 10 anos depois. Pouco tempo depois, nasceu Dimas, carinhosamente chamado pelo pai de a Raspinha do Tacho. Criar 6 filhos não era tarefa fácil. Para ajudar nas despesas de casa, Dirce trabalhava junto com seu filho, sem descanso, costurando bolas de capotão, montando zíperes, costurando roupas para a fábrica e também vendendo produtos da Avon. Muitas vezes, trabalhava até tarde da noite para ter esse complemento. Com o passar dos anos, o esforço começou a dar frutos.
A família conquistou melhores condições de vida, comprou um carro, a Brasília, que na época era o carro top do ano, e comprou uma fazenda no Mato Grosso. Mas o maior sonho de Dirce e de seu esposo não era apenas prosperar financeiramente. Eles desejavam oferecer um futuro melhor para os filhos. Mesmo com toda essa luta, Dirce ainda tinha tempo para preparar materiais para a igreja e, junto com os filhos, incentivava eles a participarem na programação do sábado, na escola sabatina e na escola do primário. Os desafios com a educação dos filhos e a busca por um futuro melhor continuavam grandes. Por isso, em 1989, a família tomou mais uma importante decisão: mudar-se para uma região com mais oportunidades e melhor acesso à educação. Ali estava a casa tão sonhada por Dirce e seu esposo. Era o resultado de anos de trabalho, sacrifício e perseverança. Depois de tantas lutas, parecia que a família finalmente começava a colher os frutos de uma vida inteira de dedicação. Mas, mais uma vez, a vida reservava novos desafios. Em 1994, seu esposo começou a enfrentar sérios problemas de saúde. Foram anos de luta, orações, esperanças e muitas perguntas sem resposta. A família se uniu para enfrentar aquele momento difícil, confiando que Deus continuava guiando os seus passos. Então, em 2002, chegou o momento mais doloroso. Seu esposo descansou nos braços de Deus. A despedida deixou uma grande saudade, mas não apagou tudo o que haviam construído juntos. Permaneceram as lembranças, os ensinamentos, o exemplo de trabalho, honestidade e amor pela família. Dirce havia enfrentado muitas batalhas ao longo da vida: a pobreza, o trabalho pesado na roça, as dificuldades para criar os filhos, as noites de trabalho para complementar a renda da casa e o desafio constante de manter a família nos caminhos de Deus. E essa missão continua até hoje. Ao olhar para trás, ela não vê apenas as lutas. Vê uma família construída com fé, amor e perseverança. Vê filhos, netos e bisnetos que são o resultado de uma vida inteira de dedicação. E neste dia tão especial, ela gostaria de deixar uma mensagem especial para cada um dos filhos. Joel, um homem de poucas palavras, tranquilo, que sempre buscou a paz. Mamãe Dirce, qual mensagem de coração você deixaria para o seu primogênito? O Joel não tem nem o que falar. Mas ele conversa comigo tão normal que parece que não tem problema nenhum na vida. Então, o Joel, o conselho que eu daria para ele é se preparar para o reino de Deus, só isso. Dinalva, dona de um coração acolhedor, sempre demonstrou seu carinho, recebendo as pessoas com alegria, generosidade e uma boa comida à mesa. Mãe, qual a mensagem a senhora gostaria de deixar para sua filha Dinalva? A lembrança boa que eu tenho com a Dinalva que quando a gente ia lá para o Mato Grosso, eles levavam a gente lá para a Chapada dos Guimarães, lá para Quezado, passava o dia à toa lá olhando as cachoeiras, as coisas. Eu tenho saudade dessas coisas, isso eu ainda me lembro com muita saudade. Então, a Dinalva também, a única coisa que deixa assim a recordação boa é aquelas coisas que ela fazia, né? Festinha de comida, os aniversários que ela fazia, ou então qualquer comemoração que ela fazia assim com muita alegria, fazia aquelas comidas bem gostosas e comida que não faltava, era que todos comessem e saíssem de lá satisfeitos. Mesma coisa, para ela ser mais paciente, ela é muito inteligente, saber usar a inteligência dela, né? E continuar a vida dela, só ser mais paciente, se cuidar da saúde, isso. Mas não, ela é uma pessoa boa, uma pessoa animada, está sempre feliz, só que tem que ter mais paciência, só isso, para ela poder não se estressar com qualquer coisa, né? É isso. Gilene, determinada e prática, sempre procura uma solução para os desafios da vida. Com coragem e perseverança, segue em frente, sem desistir diante das dificuldades. Mãe, qual a mensagem a senhora gostaria de deixar para sua filha Dilene? Para a Dilene, o conselho que eu tenho é te agradecer por tudo que você fez por mim, quando estava lá no Brasil, que você me ajudou muito, e que quando você começou a se preparar para ir embora,
Eu ficava com muita saudade. Você trabalhava 3, 4 dias e vinha para casa. Eu ficava me sentindo muito sozinha e sentia muita falta de você. Então, que você apoie bastante o Guild, seja essa pessoa que você é uma pessoa assim, que dá o estralo e você corre e faz. Não é essas pessoas que ficam paradas no canto. Então, esse é o conselho, para você seguir fazendo essas coisas, principalmente essas coisinhas que você tem feito, que agora você está fazendo para a igreja. Nossa, isso você fez eu recordar o passado, de quando a gente ficava horas e horas fazendo aquelas recordaçãozinhas para a escolinha, né? Então, esse conselho você me deixou lembrar do passado, mas com alegria, não? Israel, alegre, brincalhão e prestativo, está sempre disposto a ajudar. Enfrenta a vida com disposição, vai à luta e sempre encontra um jeito de participar de tudo à sua maneira. Mãe, qual a mensagem a senhora gostaria de deixar para o seu filho Israel? Eu não posso falar mal do Israel, não, porque para mim ele é a pessoa, você é teu irmão, você sabe. Ele tem o dia dele mostrar alegria pra gente, de querer levar a gente sempre passear lá na casa dele, lá em Pinda. E é o jeito dele agradar a gente, né? E também de gostar, de quando ia em casa, de cozinhar, fazer a comida, deixar tudo limpinho, lavar toda a loucinha. E cozinhava com alegria. Então essas coisas deixam saudade, né? O conselho que eu daria para ele continuar sendo esse homem alegre, feliz, com a família dele, principalmente com o Filipinho, né? Que o Filipinho é muito educadinho e que ele possa transmitir sempre essa alegria junto com a família dele, junto com o Filipinho, porque um dia ele vai envelhecer e vai ter um amigão do lado dele. Esse é meu conselho que eu dou para ele. Sandra, mulher de fé profunda, encontrou nos ensinamentos cristãos a direção para sua vida. Seu amor por Deus, sua perseverança e seu compromisso em viver os valores do Evangelho inspiram aqueles que a cercam. Mãe Dirce, qual a mensagem a senhora gostaria de deixar para sua filha Sandra? Passando o conselho e agradecimento, né? Eu tenho que agradecer muito a Sandra, que ela me trouxe para cá e eu dou trabalho e ela tá sempre assim, rindo, alegre comigo, correndo atrás do dia a dia, das coisas, acerto, quando é dia de acerto de conta, de pagar isso, pagar aquilo. Então, o conselho que eu dou para ela fazer tudo isso, mas cuidar da saúde dela. Esse é meu conselho que eu dou. E agradecer por tudo que ela faz por mim. Dimas, reservado e direto, escolheu dedicar sua vida ao ministério e ao serviço de Deus. Com humildade e compromisso, tem procurado cumprir sua missão, levando esperança e fé às pessoas. Mãe Dirce, qual a mensagem a senhora gostaria de deixar para o seu filho Dimas? Não, de mim você sabe. Teu irmão, ele é uma pessoa que corre atrás para resolver as coisas dele. Ele tinha muita vontade de ser pastor e graças a Deus deu certo, né? Hoje ele trabalha na obra, tem a esposa dele, que é a Ana, uma mulher maravilhosa, que trabalha, ajuda muito ele também. E tem o Benício, que é a coisa maravilhosa que Deus deu para a família toda, né? E que Deus possa cuidar dele no trabalho do evangelho que ele faz e da família, para ele procurar ser mais assim, amigo dos irmãos. E a coisa mais boa que eu tenho de recordação dele é quando ele chegava, que não tinha o pai, eu não tinha conseguido os remédios do pai naquele posto nosso ali, que acho que é do Marília, Brasília, não sei como é que é o nome. E quando ele chegava do serviço, a gente saía procurar em vários postos, uns 5 postos para conseguir os remédios do pai. Então, nesse ponto, ele me ajudou muito e me deixou boa recordação de me ajudar a manter os remédios do pai. De um jeito ou de outro, a gente achava os remédios do pai. E ajudar a cuidar do pai de noite. Quando o pai começava a chorar muito, ele levantava e mandava eu ir dormir um pouco, porque ele cuidava do pai um pouco. Então, essas recordações a gente guarda e não esquece, né? É isso. Ao longo de 79 anos, Dirce enfrentou lutas, venceu desafios, criou filhos, netos e bisnetos. Construiu casas, mudou de cidade, trabalhou dia e noite e dedicou sua vida à família
e a obra de Deus. Mas, depois de tantas conquistas, existe algo que continua sendo seu maior desejo. Não é uma casa, não é uma fazenda, não são bens materiais. É ver seus filhos unidos. Mamãe Dirce, depois de uma vida inteira dedicada à família, qual é o seu maior desejo para os seus filhos? Qual o conselho que a senhora gostaria de deixar para todos eles? Que ele seja amigo um do outro, mesmo que não possa estar visitando nas casas, mas que ao menos faça uma ligação de vez em quando para o outro, desejando que tudo esteja bem com todos. Esse é o conselho que eu dou para todos. Amém. Que nenhum esqueça um do outro, que possa lembrar que de um jeito ou de outro a gente foi uma família, né? Não é que eu vá embora e que o pai já foi embora que a família vai acabar. Para eles não deixarem essa família acabar.